galera, mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras. E vocês não vão acreditar onde eu tô agora. Gente, caramba, eu tô na cidade de Varsóvia. E aí galera, eu estive 3 dias em Varsóvia e fiquei encantado com a vibe dessa cidade. Pode-se dizer que a cidade de Varsóvia é uma das mais resilientes do mundo. Ao todo, 85% de toda essa enorme cidade foi destruída ao longo da Segunda Guerra Mundial. Essa cidade e seu povo foram um dos que mais sofreram durante a guerra e nas décadas do pós-guerra. Hoje, Varsóvia encanta por seus prédios e ruas modernas, sua jovem população vibrante, seus diversos pontos turísticos atraentes, seus parques, sua história e memória preservada em toda a parte da cidade. Uma cidade internacional, muito viva de dia e de noite. Varsóvia vale muito a pena conhecer e te mostro um pouco mais dela agora mesmo. E esse é mais um vídeo meu aqui no país da Polônia. Vocês sabem que eu tô fazendo uma viagem, vou trazer muito conteúdo pra vocês. Mas no vídeo de hoje eu tô trazendo o conteúdo de uma das cidades mais lindas da Europa, que é a cidade de Varsóvia, cheia de história e muito moderna. E a gente já tá falando direto aqui da praça central de Varsóvia, que olha, meus amigos, parece que tu tá fazendo uma viagem no tempo, gente. É muito bonito esses prédios coloridos tão característicos das cidades da Polônia, não é? E galera, antes de mais nada, deixa o teu like aqui embaixo e se inscreve no meu canal. As estatísticas dizem que 50% do público que assiste meus vídeos não são inscritos. O que tu tá fazendo assistindo meu vídeo e não se inscreve aqui no meu canal, meu irmão? Então vai lá, se inscreve aqui embaixo, é de graça. Se tu tem um amigo que também gosta de conhecer países e tem o sonho de viajar ao mundo, recomenda esse canal pra ele. Envia o link pra ele, que aí ele já se inscreve também. E como vocês sabem, Varsóvia é a capital da Polônia, mas o que vocês não sabem provavelmente é que o culpado é esse carinha bem aqui, ó, que tá aqui em cima. Essa aqui é a coluna ao rei Zygmunt. Ele foi o monarca que fez a capital da Polônia ser transferida de Cracóvia pra cá, pra Varsóvia. Então galera, tudo de muito importante e lindo que vocês vão ver aqui na cidade de Varsóvia vai estar bem aqui nesse lugar que eu tô, nessa região. Então não sei nem por onde começar, porque tá tudo muito pertinho dos lugares turísticos que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês. E pra quem viu meu vídeo lá em Wrocław, na Breslávia, na verdade, viu que tava chovendo pra caramba. E hoje, olha só esse solzão, mano, tá quente hoje, hein? Mas pelo menos o dia tá lindo e os prédios coloridos históricos aqui ficam muito mais bonitos. Galera, uma das coisas que com certeza você não sabia sobre a cidade de Varsóvia é que ela era uma cidade completamente murada. E isso que eu tô andando agora mesmo, consegue ver aí, são os restos dessa muralha medieval de Varsóvia que conseguiram ficar salvos aí depois de a cidade ser completamente bombardeada na Segunda Guerra Mundial. Já falei, vou falar muitas outras vezes, a cidade de Varsóvia foi quase que completamente destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Após, ela teve que ser reconstruída. E um dos grandes personagens, talvez o principal, foi esse carinha aqui, ó. Ele foi o arquiteto responsável pela reconstrução da cidade de Varsóvia. E ela continua, olha só, muito linda, porque ele fez um trabalho muito bem feito. Os prédios continuam muito parecidos com o que era antes. E a cidade está muito linda hoje em dia. Então valeu pra você, Jan... alguma coisa. A sereia de Varsóvia, ou Syrenka em polonês, é uma lenda que surgiu no ano de 1300. A lenda diz que a sereia foi sequestrada por um comerciante e para ser resgatada ela ficava cantando bem alto os seus cânticos místicos, até que o filho de um pescador a resgatou. E desde então ela está aqui na frente da cidade, de frente para o rio e protegendo a cidade de Varsóvia desde então. E olha essa parte na muralha aqui, galera. Do outro lado do centrinho, muito bom, tu consegue subir aqui e dá pra tu ter uma visão das invasões dos inimigos que estão vindo. Ah, muito foda! Nossa, muito bom, tá preservadão ainda. Quase que eu caio. Tá preservadão ainda, cara, muito bom, velho. Aí dá pra tu ter uma ideia bem legal de como era no passado. Aqui o portão de entrada, ali tem tipo um calabouço ali, bem legal. Legal que tem essa parte principal aqui, aí tem tipo um corredorzinho aqui que o pessoal deve andar, né? E aí tem uma outra partezinha murada, bem legal essa muralha. E o interessante é que a cidade fica tipo presa dentro desses muros, né? Tá lá do outro lado, tem a parte da frente, aqui a parte de trás, mas tipo assim, não dá um quilômetro, não dá um quilômetro, acho, de uma parte a outra. E dentro dela, esse monte de casinha linda demais com essas vielazinhas assim que vai partindo de um lugar pro outro. Para mim, uma das coisas que mais me chamaram a atenção na cidade de Varsóvia é o grande contraste entre moderno e antigo que essa cidade possui. Com seus grandíssimos prédios com uma engenharia super moderna, chegando até mesmo à sua praça central com uma cara totalmente de medieval.
Estando nessa praça, a Praça do Mercado Central, a Stare Miastro, você tem que percorrer suas ruas e vielas que te fazem viajar no tempo, parecendo que está caminhando na Idade Média. E uma das atrações dessas ruazinhas são as diversas lojinhas de sorvete e waffles. Nessas ruazinhas o cheiro é muito espetacular e seguramente o sabor também é muito bom. E como vocês sabem, meus pequenos e minhas pequenas, Varsóvia foi quase que completamente destruída durante a Segunda Guerra Mundial e reconstruída. E eu tô surpreso como que aqui no centro ela é moderna. Olha esses prédios aqui, esses arranha-céus, que não é comum na Europa, não é comum ter esses tipos de prédio enormes na Europa. Normalmente são tudo bem baixo, os prédios, as casas, os edifícios. Mas aqui em Varsóvia tem muito prédio moderno, principalmente nesse centro aqui, pelo menos nesse centro aqui. E esse aqui foi o que mais me chamou a atenção. Olha só, ele é bem grande, ele tem um buraco no meio aqui, só uma fileirinha bem aqui que sustenta toda aquela construção da parte de cima. Bizarro, muito bonito, cara. E esses prédios modernos aqui ficam bem na frente desse prédiozão aqui que é tão polêmico, mas tão conhecido em Varsóvia, e a gente vai mostrar e falar dele agora mesmo. E galera, como vocês podem ver aqui, a gente tá na frente desse que é o prédio mais famoso e mais conhecido de Varsóvia. Não só de Varsóvia, na verdade de toda a Polônia. E ele não só é conhecido, como ele também é o mais odiado de toda a Polônia. Aí vocês podem me perguntar, Júnior, mas por que ele é odiado? Na verdade, esse prédio foi construído em 1955. Nesse período, a União Soviética dominava o país da Polônia, ou parte do país da Polônia. E esse prédio até hoje é tido como uma herança maldita desse tempo de dominação pelos soviéticos aqui no país da Polônia. E a verdade é que até hoje esse prédio ainda faz com que muitos debates sejam feitos em cima dele, e até mesmo, por exemplo, arquitetonicamente falando. Eita! Porque ele é um prédio desse estilo soviético, né? Grandes blocos de concreto, como vocês podem ver, cor acinzentada, sem muita forma. Já teve muito debate se devia ser demolido ou não, mas enfim, até hoje esse monstrão ainda está aqui como uma lembrança histórica de um período histórico. E é muito legal a praça que tem ao redor dele, fica bem no centro da cidade, mas a parte melhor da cidade fica no centro histórico. Aqui é uma parte mais afastadinha. Falando de coisas arquitetônicas bizarras, modernas, olha só aquela parte ali entre aqueles prédios. Tem um telhado de vidro, só que ele vai fazendo tipo uma onda, assim. Parece, na verdade, uma geleira, que tá até no chão, assim. Muito, muito interessante, cara. E olha, galera, aqui de novo, vários pôsteres fazendo memória a personagens e a esse levante que ocorreu em 1944, aqui na cidade de Varsóvia. Dá pra ver como eles carregam ou tentam carregar isso como uma coisa de orgulho para a cidade, né? E para a nação como um todo. Apesar de Varsóvia ter sido dizimada nessa guerra, ainda assim eles tomam coisas e episódios para ter esse orgulho nacionalista. Olha, aqui também tem mais um memorial. Infelizmente tá tudo em polonês, não entendi. Não vou conseguir entender exatamente o que tá escrito, mas tenho uma ideia pelo que eu sei, não é? Olha, bem interessante que teve mulher também lutando como é que se diz? Na resistência. Então aqui eles estão mostrando as armas, que eles faziam a construção das armas. Aqui alguns momentos das resistências, que eles fizeram alguns ataques e lutaram contra os alemães. Olha aqui, ó, que foi bem facilmente derrotado, né? Mas o levante de Varsóvia ainda é o maior levante contra uma ocupação nazista na Europa. E aqui tem mais algumas imagens deles, a Varsóvia é totalmente destruída. E aqui as armas que eles usavam, ali, bem interessante. Dá pra ver que são armas caseiras que eles utilizavam, que eles mesmos faziam, mas dá pra ver quão simples era o armamento deles. Imagine lutar contra uma Alemanha nazista com esses equipamentos. Tenho que dizer que assim como eu fiquei encantado com Berlim por conta de história, né? Todo canto que se anda em Berlim tem história nas calçadas, história nas paredes dos prédios. E aqui em Varsóvia eu tô sentindo a mesma coisa. Então, pra quem ama história, é muito interessante. Tu vai andando e tu sempre se depara com coisas históricas, relembrando momentos históricos da cidade, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Ah, esse banco aqui é um dos bancos mais icônicos, porque ele não é só um banco de praça não. Presta atenção no que acontece quando eu clico bem aqui.
É isso mesmo, galera. Esse aqui é o conhecido Banco de Chopin. Chopin, para quem não sabe, foi um grande pianista e compositor. E a Polônia tem muito orgulho de dizer que ele nasceu aqui. E eles fizeram uma homenagem para ele com esse banco, que quando você pressiona ali, ele começa a tocar músicas do Chopin. Uma coisa que eu achei muito boa aqui na cidade de Varsóvia são as ciclovias, cara. Tem muitos quilômetros de ciclovia aqui na cidade. Aí pode dizer, ah, mas tá andando só no centro. Pô, mas o centro é gigantesco, assim, tipo, tem quilômetros e quilômetros. Pode ser só aqui, mas que tem muito quilômetro de ciclovia, realmente tem. E isso é muito bom, que a galera anda bastante de bicicleta aqui. Olha só, até mesmo na Cidade Velha, que é uma cidade medieval, eles fizeram uma relocação dos tijolos aqui, ó. E tem uma ciclofaixa também, por dentro da Cidade Velha toda. E essa aqui é a igreja de Santa Cruz. Num dos pilares dessa igreja foi sepultado o coração do compositor e pianista Frédéric Chopin. Famosíssimo, Chopin é um orgulho para o país da Polônia, apesar de seu corpo ter sido sepultado em Paris. O seu coração está ali desde 1849. Eu só consegui bater uma foto porque nesse momento estava tendo uma missa na igreja. Bem legal esse lugar aqui, gente. É uma parte de alguma construção da cidade que foi destruída, né? E aí aqui dentro tem uma chama que vocês conseguem ver lá no fundo e uma tumba, e tem dois soldados de um de cada lado que ficam impressionantemente imóveis. Mas eles estão ali fazendo a guarda da o que seria a tumba dos soldados desconhecidos. Foram soldados mortos na Segunda Guerra Mundial, que ninguém se sabe o nome. Então são desconhecidos e feita uma homenagem geral para todos eles aqui. Então, bem legal. Olha, isso eu achei sensacional nessa praça. É uma praça bem grande, né? Na frente do Memorial para os Soldados Desconhecidos. Tem fotos ao redor do período antes de ser destruída a cidade. Então tem várias fotos antigas aqui, já foram coloridas, mostrando como era. E aqui tem nesses tapumes tem uns buracos que a gente olha aqui, e lá dentro tem as bases, ou seja, a fundação dos prédios e das casas que foram destruídas. Então todo lugar foi escavado e só dá para ver as fundações agora, porque tudo ao redor aqui que era desse jeito foi destruído. E aí eles botaram esses tapumes aqui, e eu acho que eles estão fazendo alguma coisa, na verdade, mas pelo que eu entendi, isso aqui são os momentos antes da guerra que tá sendo ocupada e tal. Esse daí são os soldados poloneses ainda. Mas é bem interessante, porque do outro lado eles botaram uns buracos assim, e do outro lado consegue ver as fundações dos prédios que foram destruídos completamente. E aí tem todas as imagens ao redor de como era antes e como ficou vazio. Então, galera, a gente chega aqui numa das esculturas mais impressionantes. Ela é bem maior do que eu imaginava, ela é bem grande. E ela é uma escultura feita em homenagem aos combatentes do Levante de Varsóvia. O que ficou conhecido como Levante de Varsóvia, Insurreição de Varsóvia, Revolta de Varsóvia, como quer que seja chamado. Eu tô admirado com o tamanho e os detalhes dessa escultura. É muito linda e ela é bem grande. E ela ficou... Nossa, ficou muito bonita mesmo. Uma belíssima homenagem a esses heróis, né, do país. Mas afinal de contas, o que foi o Levante de Varsóvia, não é? Que está conectado aí à história da Polônia, que eles têm tanto orgulho ainda hoje. O Levante de Varsóvia foi uma revolta armada conduzida por um exército clandestino polaco que começou a se organizar para fazer uma revolta contra a ocupação alemã aqui. Então a revolta de Varsóvia e a revolta do gueto de Varsóvia foram duas coisas totalmente diferentes, apesar de ser ambas bem parecidas no sentido de causa. Então qual era o plano desses caras aqui, galera? Eles começaram a se organizar quando os soviéticos começaram a se aproximar de Varsóvia. O plano era só lutar contra os alemães para manter eles ocupados por alguns dias, e eles estavam acreditando que os soviéticos iriam apoiar eles também nessa luta, não é? Acabou que aconteceu de esse apoio não ocorrer, e os soviéticos tiveram problema para chegar na cidade. E quando eles chegaram aqui já era muito tarde. Então a revolta que estava prevista para durar apenas alguns dias, assim, talvez uma semana, ela acabou durando 63 dias com esses caras, com um equipamento
ridiculamente feito à mão, que era ridiculamente inferior ao equipamento alemão, claro. Ficaram lutando por mais de 2 meses contra as tropas alemãs. E o mais impressionante são os números do resultado dessa revolta. Cerca de 15 a 16 mil revoltosos polacos foram mortos e 50 mil civis foram mortos nessa revolta, por consequência dessa revolta e da resposta, né, do eixo e dos alemães. Mas os alemães também perderam 16 mil soldados, o que é um número gigante, e o resultado dessa revolta para a cidade de Varsóvia foi assim desastrosamente desastroso. Lembrando que o gueto já tinha sido destruído depois da revolta, que foi tipo um ano antes. Já tinha sido essa parte da cidade destruída completamente depois que os alemães aniquilaram os judeus que se revoltaram lá. Mas 25% da cidade em si de Varsóvia foi destruída durante essa revolta dos polacos contra os alemães. E depois que os alemães conseguiram aniquilar a revolta, eles começaram a destruir quarteirão por quarteirão a cidade de Varsóvia, e cerca de mais de 35% da cidade a mais foi destruído. Então, no final, depois do gueto, levante do gueto, depois desse levante de Varsóvia, 85% da cidade de Varsóvia como um todo estava completamente destruída. Porque depois que eles conseguiram aniquilar a revolta, eles começaram a destruir tudo da cidade, com bombardeios. Então você consegue imaginar que depois de tudo que aconteceu, dessa tentativa infelizmente frustrada de libertação do povo polonês, que ainda conseguiu bravamente, sem nem equipamento ter, lutar e morrer pelo país, né, tentando se libertar, 85%, ou seja, o que sobrou da cidade foi quase nada, quase nada. Tudo que vocês veem no meu vídeo é, na verdade, reconstrução, porque tudo estava no chão. E galera, ainda sobre Varsóvia, só queria deixar registrado o quão fascinante essa cidade é. Eu fiquei completamente apaixonado por essa cidade. Eu acho que é uma cidade assim muito viva, e é impressionante como ela tem uma história tão sofrida, né, de quase total de destruição. E mesmo assim, hoje em dia, ela é toda reconstruída, toda moderna, mas mescla o moderno com o antigo. Você consegue ver claramente um centro bem moderno, com os prédios altos e uma arquitetura bem diferenciada. E aí tu anda um pouco, tu começa a entrar nessas ruas bem históricas. E a cidade é muito jovem, cara, e sempre tá acontecendo alguma coisa. Então é uma cidade muito viva. Eu fiquei completamente apaixonado por Varsóvia, e sem dúvida nenhuma, Varsóvia sempre vai estar na minha lista de cidades favoritas no mundo quando alguém me perguntar quais são elas. E esse foi mais um vídeo aqui no meu canal, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, se apaixonado tanto quanto eu por essa cidade maravilhosa. Não te esqueça de se inscrever aqui embaixo e deixa o teu comentário do que tu mais gostou nessa cidade. Deixa um like, que isso ajuda muito no meu engajamento, e fica ligado que logo logo tem muito mais vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras. Até a próxima e tchau! Não esqueça de se inscrever, hein?